A paz do Senhor, amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez, irmão, tendo essa liberdade de poder estar trazendo mais uma mensagem do coração de Deus ao seu coração, né? Uma mensagem que Deus colocou no dia de hoje para estar trazendo, para gravar esse vídeo aqui, irmão. Uma mensagem que eu creio que vai mudar até mesmo a sua visão, o seu modo de pensar em relação a servir a Cristo, em relação às providências de Deus em suas vidas. Por quê, irmão? A palavra de Deus fala que todo aquele que crê em Cristo será salvo, ele e a tua casa. Então é uma promessa bíblica, né? Essa passagem. Mas essa que eu quero ler aqui, eu quero para que você possa entender que Deus tem a sua maneira de trabalhar. Ele tem a sua maneira de atuar sobre nossas vidas, amém? E eu espero que você abra o teu coração, apure os seus ouvidos para aquilo que Deus vai falar contigo agora através deste vídeo, amém? Se você tiver a sua Bíblia e quiser me acompanhar, você que está em casa aí, no trabalho, eu não sei onde você está, mas eu creio que Deus vai falar tremendamente ao seu coração. Se você abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, e o versículo de número 19, está escrito mais ou menos assim: E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os lançaram em praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram estes homens, sendo judeu, perturbam a nossa cidade e nos expõem a costume que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unicamente contra ele, e os magistrados, rasgando-lhe a veste, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que guardasse com segurança. E quando, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que o alicerce do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltos as prisões de todos. Até aqui. Irmãos, essa passagem, embora que nós lemos agora, neste momento, esse texto bíblico, é um texto bastante conhecido por mim e por você. Quem não lembra dessa passagem? Paulo e Silas na prisão, né? Que foram abertos aos cárceres. Mas deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Se nós voltarmos lá atrás, nós vimos que o primeiro encontro que Paulo teve no livro de Atos, no capítulo 9. Nós vimos o primeiro encontro que Saulo, né? Que agora ele é chamado Paulo, mas ele chamava Saulo. O primeiro encontro que ele teve com Jesus, que ele foi na cidade de Damasco, que queria, né, capturar todos aqueles que eram cristãos, todo aquele que pregava o evangelho, todo aquele que falava do amor de Cristo, seriam presos ou mortos, né? A Bíblia diz que antes de ele entrar na cidade, ele cai por terra porque uma luz resplandecente, né, apareceu na tua frente. E Jesus disse assim: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegue? Então, a partir daquele momento, começa-se um processo de libertação na vida de um homem chamado Saulo. Um homem que era chamado Saulo passa a ser chamado Paulo, irmão. Houve uma mudança até mesmo no seu nome, porque ele tinha um chamado do Senhor. A Bíblia, todos conhecem a história. A partir daquele momento, o homem que era perseguidor passa a ser perseguido. O homem que não pregava o evangelho passa a pregar o evangelho. O homem que não acreditava em Cristo começa a viver a Cristo. Então houve uma mudança. Mas todos nós sabemos que quando nós aceitamos Jesus, meu irmão, um dia na nossa vida, chega um certo ponto que aparece algumas perseguições. Às vezes o inimigo tenta arquitetar para nos lançar em prisão, sabe por quê, irmão? Tenta nos acusar, tenta mentir até mesmo a nosso respeito, mas o que eles querem, o diabo quer, é que nós paramos a nossa obra. E nós conhecemos essa história, essa passagem que nós lemos agora. A Bíblia diz que Paulo estava em uma certa cidade, pregando o evangelho, falando do amor de Cristo, e ali havia uma mulher adivinhadora, uma mulher que adivinhava as vidas das pessoas, atitudes. E mais essa mulher, havia alguns senhores
que lucrava com esse dom maligno que aquela mulher tinha. Então tinha ali alguns empresários que lucravam com aquela mulher. A Bíblia diz que Paulo e Silas passavam por aquele lugar. E aquela mulher, ela dizia assim, ó, lá vai Paulo e Silas. Olha lá, Paulo e Silas, servos de Deus vivo. Então, o inimigo que estava naquela mulher, né, já conhecia os homens de Deus. Então, a intenção do diabo, quando ele falava Paulo e Silas, olha lá, a intenção era caçar alguma maneira de que Paulo e Silas, né, que as pessoas daquela cidade se irassem contra Paulo e Silas. O que eu aprendo aqui, já no início dessa mensagem, que o diabo te conhece, ele sabe o teu nome, irmão. Ele sabe as suas atitudes. Só que é engraçado que ele olha para Paulo e fala, vai Paulo e Silas. Você sabe o que é isso, irmão? Até o inferno sabe quem é você. Ele te conhece. Ele conhece toda a sua vida, a sua trajetória. Só porque o diabo ele não é onisciente, não é onipresente de maneira nenhuma. Mas ele pode ver. Ele sabe o que você fala. Você está entendendo? Ele sabe das suas ações. Então, ela, toda vez que passava Paulo e Silas, ela apontava lá, vai Paulo e Silas. Mas chega um certo ponto que Paulo fala, cansei, chega. A Bíblia diz que Paulo, ele volta, vai até essa mulher, e ali ele estende a tua mão sobre ela, repreende todo quanto é demônio que havia naquela mulher. O demônio de adivinhação. E a partir do momento que ele repreende todo o demônio de adivinhação, os senhores daquela mulher não começam a lucrar mais. Eles começam a perder dinheiro, irmão. Não tem mais fins lucrativos naquela mulher. Não tinha mais serventia, porque ela não adivinhava. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Há uma diferença em revelação ou adivinhação. Você entendeu? O que tem de pessoas que hoje em dia estão vivendo de adivinhação, não é revelação, irmão. Adivinhar é uma coisa. Revelar é só o Espírito Santo de Deus que pode revelar sobre a tua vida. Então, a partir do momento que Paulo repreende os demônios que estavam sobre aquela mulher, irmão, o inimigo se levantou sobre a vida dele. Você sabe o que eu aprendo aqui também, irmão? A partir do momento que você tem um chamado do Senhor na sua vida, a partir do momento que você começa a fazer a obra de Deus, irmão, a partir do momento que você começa a agradar ao Senhor, o inimigo se levanta de várias maneiras, de várias formas, para te acusar, para te caluniar, com o intuito de querer fazer com que você para uma obra de Deus na terra. Então, essa foi a intenção. Então, quando Paulo ele repreende aquele demônio que estava sobre aquela mulher, o inimigo se levantou. Ele não se agradou daquilo, irmão. E quantas vezes o inimigo não tem se agradado das suas atitudes aqui na terra? Porque você fala do amor de Cristo? Porque você é uma pessoa que ora? Porque você é uma pessoa que busca? Porque você é uma pessoa que acredita? Porque você é uma pessoa que tem obediência? E o inimigo tem se levantado, e às vezes você tem se perguntado, poxa, eu faço tudo certo. Por que o inimigo tem se levantado contra mim? É por causa disso, porque você não está agradando o inimigo, irmão. Porque a partir do momento que você não estiver incomodando ele vai ficar tranquilo, você não está incomodando ele. Mas quando você vive uma vida de obediência, a partir do momento que você recebe um chamado de Deus, você vai incomodar o inferno, isso é fato. Então, quando Paulo repreende o demônio sobre aquela mulher, os senhores daquela mulher se levantam contra Paulo e Silas, capturando Paulo e Silas. A Bíblia diz que levam eles em praça, irmão, e ali levam aos magistrados, que eram os cabeças daquela cidade, e aí levam até eles ali para eles serem julgados, né, a respeito daquela atitude que ele teve. E ali ele julga assim, ó, o que esse homem está fazendo? Eles estão pregando o evangelho. Eles estão aqui fazendo algumas culturas que eles têm lá da religião dele, e nós não aceitamos, porque nós somos o quê? Nós somos romanos. Esse não é o nosso costume. O Deus que eles servem não é o Deus que nós servimos. Irmão, escuta só, isso é bastante importante. Deixa eu falar para você, olha aqui. Talvez na tua casa, você é o único evangelho que tem. Talvez na tua casa, você é o único que aceitou Jesus. Talvez na tua casa, você é o único que tem uma visão, que enxerga com os olhos do Espírito. Talvez a sua família ainda não conheceu Jesus. Só ouviu falar de Jesus, mas não tem um conhecimento com Ele. Não tem experiência com Ele. E você há muito tempo está buscando, né, para que Deus liberte a sua família. Mas olha aqui, deixa eu falar agora para você. A Bíblia diz que aqueles senhores, irmão, acusaram ele e arrancaram a veste, envergonharam eles naquele momento, diante de todo mundo. E quantas vezes você é envergonhado no meio da tua família?
Quantas e quantas vezes você é envergonhado, até mesmo no meio dos seus colegas que não são evangélicos? Quantas e quantas vezes você é envergonhado em volta de pessoas que não acreditam no ministério de Deus na tua vida? Né? Às vezes você se encontra nu, sabe o que significa isso? Você se encontra envergonhado, humilhado, porque não dão crédito em você. Mas fica tranquilo, essa história vai mudar. A Bíblia diz que depois desse momento, irmão, que envergonharam, arrancaram as suas vestes, a Bíblia fala que eles são açoitados com vara. Meu irmão, quantas e quantas vezes você tem apanhado na vida? Quantas e quantas vezes você tem apanhado nessa vida que você está levando, irmão? A cada chicotada é uma decepção que você leva na vida. A cada chicotada que você leva nas costas, algumas frustrações que você tem levado no meio da sua caminhada. Mas escute, Paulo e Silas estavam sendo açoitados, foi envergonhado, mas eles estavam ali firmes, acreditando. Eles podiam até ter abandonado tudo, mas eles continuaram firmes, aguentaram firme. A Bíblia diz depois que eles têm sido envergonhados, depois de ter apanhado, a palavra de Deus fala que levam ele para um cárcere, para uma prisão. E chegando naquele lugar, a Bíblia diz que prende os dois dentro de um cárcere, né? E avisou o carcereiro e falou: eu quero que você guarde bem guardado esses dois. Não queremos que eles saiam daí. Escute, irmão. A palavra de Deus fala que além de colocar ele dentro de uma cadeia, prende os pés deles num tronco, né? Para evitar qualquer tipo de fuga daqueles dois homens. E o carcereiro, com certeza, ele por lado de fora, ficou guardando aquilo lá. Só que como na cadeia, meu irmão, como todas as outras, não tem só uma cela, há várias celas naquele lugar. E todas essas celas estavam ocupadas, né, com alguns infratores, algumas pessoas que cometeu algum delito, e estavam trancafiados também. E ali, irmão, a palavra de Deus fala que os dois estavam com os pés amarrados no tronco, né, e o carcereiro por lado de fora, para evitar qualquer tipo de fuga. Mas, irmão, você sabe o que me chama bastante atenção? Que todas as vezes que eu leio esse texto bíblico, isso me impulsiona cada vez mais a nunca desistir do chamado de Deus na minha vida. A palavra de Deus fala, meu irmão, que eles estavam ali, açoitados, todo machucado. Eu começo a imaginar a dor que ele estava sentindo naquele momento. Eu começo a imaginar a vergonha que aqueles homens estavam ali dentro. Eu começo a imaginar o tamanho das frustrações que aqueles homens têm enfrentado. Eles estavam ali dentro da cadeia, todo machucado. Mas eles tomam uma atitude, irmão, que impressiona muitas pessoas. Me impressiona até nos dias de hoje. E ele tinha de tudo ali para falar assim: nunca mais eu vou ser desistir. Eu vou desistir, porque eu busco fazer tudo certinho e parece que algumas coisas estão dando errado na minha vida. Poxa, eu estou fazendo tudo certo, eu estou sendo fiel e me acontecem essas coisas. Ele tinha de tudo para desistir, irmão. Ele tinha de tudo para chegar assim: eu sou soldado romano, eu também sou um cidadão romano e a partir de hoje não quero saber mais disso aqui, eu quero ser um cidadão romano, não quero saber mais disso. Não. A palavra de Deus fala que estava Paulo e Silas, irmão. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite, quase meia-noite, então vamos lá, vamos aqui conjecturar uns 5 minutos. Eu começo a imaginar Paulo olhando para Silas, Silas olhando para Paulo, e falou assim: que hora que é? Deve ser quase meia-noite. Então está na hora de a gente estar numa oração aqui agora. O que nós vamos fazer? Olha, o que nós temos que fazer? Apanhamos, né? Fomos envergonhados, né? Fomos caluniados. O que nós temos que fazer? Não tem como piorar mais do que isso, não. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos orar e louvar a Deus. Porque se o diabo está fazendo isso com a gente, é porque nós não estamos agradando ele. Se o diabo está fazendo isso com a gente, é porque nós não estamos agradando, é porque nós estamos fazendo boas obras. Então, se nós estamos fazendo boas obras, se o diabo permitiu que isso aconteça com a nossa vida, está se levantando contra a nossa vida, sabe o que é? É porque ele sabe que a vitória é muito grande, que Deus tem uma vitória muito grande para nos entregar. Então, eles querem que nós desistimos da nossa bênção, da nossa vitória. Mas não vamos desistir não, Paulo. Vamos cantar dizendo Silas, e Silas olhando para Paulo. Então vamos fazer o seguinte: um ora e outro canta. O que nós vamos fazer? Vamos cultuar aqui dentro. Não importa onde nós estamos, não importa o lugar que nós nos encontramos. O que importa é que nós somos adoradores. O que importa é que nós somos escolhidos. O que importa é que nós vamos pregar o Evangelho, vamos adorar a Deus, independente da situação que nós estamos enfrentando. A Bíblia diz, meu irmão, que eles começaram a orar e entoar cânticos a Deus. Olha aqui, isso não acabou, irmão.
Talvez você está dentro da tua casa. Talvez você lá no meio da sua família, meu irmão, você é um evangelho e você nunca desistiu. Às vezes você parou, você até pensou, falou, poxa Deus, quanto tempo eu estou sendo envergonhado, estou sendo açoitado com palavras e parece que eu não vejo mudança no meio da minha família. E Deus está mandando dizer para você, faz como Paulo e Silas. A Bíblia diz que Paulo e Silas, independente da situação que ele estava se encontrando, a Bíblia diz que eles começaram a orar e a louvar ao Senhor dentro da prisão. Escute, a palavra de Deus diz, irmão, que todos os presos que estavam naquela cadeia começaram a ouvir os dois louvando, os dois orando, irmão. Sabe o que é isso? Aquele momento que você está passando por dificuldade, aquele momento que as pessoas não acreditam em você, e mesmo assim você está orando, e mesmo assim você está louvando a Deus. Escute, eles estão ouvindo o louvor que sai da tua boca, e o louvor que sai da tua boca está entrando no coração de cada um lá da sua família, no seu trabalho. Deus está começando a trabalhar através do louvor. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que Deus habita no meio do louvor. A partir do momento que você começa a louvar ao Senhor, Deus já está habitando no meio do seu. Você não entendeu? Você não entendeu? É no meio da dificuldade, é no meio da assolação, é no meio dos problemas que você tem que louvar a Deus. O que eu aprendo é que quando eles começaram a orar a Deus, Ele chama atenção. A palavra de Deus fala que quando você diz Senhor, Deus inclina os seus ouvidos para ouvir a sua oração. E quando você louva, a palavra de Deus fala que Deus habita no meio do louvor. Ei, Paulo e Silas, eles não são bobos, eles vão chamar a presença de Deus para este lugar aqui. Nós precisamos da presença de Deus, e foi o que aconteceu, irmão. É o que vai acontecer na tua casa. Mesmo passando por dificuldade, começa a orar, não desiste de orar não. Mesmo passando por dificuldade, começa a louvar ao Senhor, não desiste de louvar a Deus. A palavra de Deus diz, olha aqui, presta atenção nessa palavra, olha aqui para mim. A Bíblia diz que houve um grande terremoto naquele lugar. Houve um grande terremoto naquele lugar. Irmão, se você voltar atrás, se você for no livro de Êxodo, a palavra de Deus fala que Deus se manifestava a tua presença no fogo, vento e terremoto. Quantas e quantas vezes Moisés subia ao monte e o monte se abalava com a presença de Deus. Aquele terremoto naquela prisão era a presença de Deus ali, ó. Por quê, irmão? Porque Ele não desampara o seu justo. Aquele terremoto naquela prisão era a presença de Deus. Através do louvor, Paulo e Silas chamou a presença de Deus naquele lugar, irmão. E sabe o que acontece onde há a presença de Deus? Sabe o que acontece onde Deus está? Todas as cadeias são abertas. A palavra de Deus fala que as cadeias se abriram. Pá! Você sabe o que Deus está mandando dizer para você, irmão? A sua família, a sua parentela, todos aqueles que estão ao seu redor, através do louvor que está na tua boca, vai chamar na presença de Deus para a tua casa, para o meio do seu. O louvor que sai da tua boca, a oração que sai da tua boca chegou ao coração de Deus. Escute, Deus está mandando dizer, continua, porque a manifestação de Deus na sua vida vai ser grande. Os cárceres vão se abrir, as algemas vão cair, as correntes vão se arrebentar. Ei, Deus está mandando dizer que o louvor através da tua boca vai libertar todos da sua família. É o que Deus está mandando dizer para você através dessa mensagem, irmão. Deus te escolheu, escute. Ele escolheu você primeiro, sabe para quê? Para libertar a sua família. Ele escolheu você primeiro, sabe para quê? Para libertar a sua parentela. Ele escolheu você primeiro, sabe para quê, meu irmão? Só para libertar todos aqueles que estão ao seu redor. Mas Deus quer usar você como ferramenta para libertar ele. É através da sua oração. É através do louvor que sai da tua boca, que você impõe na tua boca, que vai fazer com que todas as cadeias se quebram diante da sua família. E todos eles serão libertos. Deus está mandando dizer, a libertação vai chegar na tua casa. A libertação vai chegar no meio da tua família. Fica tranquila, Deus está olhando. Deus está zelando a tua família. Escute, a palavra de Deus diz, meu irmão, crede no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, não desista. Se as pessoas talvez tenham falado que o seu filho não tem mais jeito, ali não tem mais jeito não, ali acabou. O seu esposo, não tem mais jeito, acabou. Ou até mesmo esposa, já era, irmão, não tem jeito não, vai procurar, vai não, irmão, vai não. Deus vai usar você como ferramenta, Deus vai usar você como instrumento para libertar os seus, acredita nessa mensagem. Deus permitiu para que com Paulo e Silas caísse dentro daquela prisão, irmão, para libertar aqueles que estavam presos. Paulo e Silas estavam na cidade. Ele havia libertado uma mulher que estava possuída de espírito maligno.
E o diabo se levantou contra ele por causa disso. Aí Deus permitiu que Paulo e Silas caíssem dentro da prisão. Sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida daquelas pessoas que estavam dentro daquela prisão e queria usar Paulo e Silas como ferramenta, assim como Deus quer te usar para libertar a sua família. Amém, meu querido? Receba essa palavra no teu coração. Eu espero que essa palavra mude a sua visão. Eu espero que essa palavra acrescenta mais a tua fé de que é Deus que está no controle da tua vida e da sua família. Amém, meu querido? Que Deus abençoe todos vocês que têm assistido essas mensagens. Amém? Que essa mensagem possa mudar a vida de pessoas. Em nome de Jesus, um forte abraço a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Fica com Deus. Irmãos, eu quero aqui primeiramente agradecer vocês, irmão, que têm se inscrevido em nosso canal, né? Você que tem compartilhado, tem curtido, comentado. Deus abençoe suas vidas. E eu quero, pedir para que você que está vendo esse vídeo agora, irmão, faça parte desse projeto, né? Seja um passaporte, seja um evangelista, amém? Compartilha, curte, comenta, irmão. Faça com que esse vídeo alcance mais e mais vidas, né? Nós temos recebido vários comentários, pessoas que têm gostado dos vídeos, né? E foi através, não de mim, só de mim, mas de você que tem compartilhado, né? Que tem nos ajudado, amém? Então, inscreva-se, né? Compartilha, curte lá, dá o seu joinha, amém? Comenta e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Fica com Deus, amém? Um abraço.